Se você quer fazer piada, rir de tragédia, de desgraça, de morte, quem vai ter que prestar conta diante de Deus é você e não eu. Sei que nem todo mundo vai assistir esse vídeo até o final, mas se você é cristão e tem um senso mínimo daquilo que Deus espera de você, fique até o final do vídeo. Talvez você tenha chegado até aqui por curiosidade, por causa do título, pensando que eu vou falar sobre o desastre que aconteceu na implosão do submarino, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero pensar com você sobre a zombaria. Sobre as piadas que muitos têm feito dessa tragédia. Muito se discute sobre o limite do humor. Será que piadas devem ser feitas de qualquer assunto ou a qualquer custo? E eu quero dizer para você que não. E eu vou apresentar alguns argumentos e textos bíblicos que nos mostram que o humor deveria sim ter um limite, principalmente se você é um cristão. Então vamos lá. Antes de mais nada, é preciso dizer que o humor ou o riso em si não é um pecado. O Salmo capítulo 2, versículo 4, o Salmo 59:8 diz que Deus ri. Lucas 6:21 diz que bem-aventurados são os que choram, porque haverão de rir. Eclesiastes 3:4 afirma que há tempo de chorar e há tempo de rir. O Salmo 126, versículo 2 diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E vários outros textos poderíamos usar para demonstrar que o riso é algo de fato plausível. Deus ri, o homem ri, e isso é algo que está claro nas Escrituras. Mas há uma diferença no tipo do riso. Existe quem ri de alegria e quem ri da desgraça. Há aqueles que riem e se alegram com um amigo, mas também aquele que ri e zomba de tragédias, como foi no caso do submarino. Então, em que casos o humor deveria ser feito ou nós deveríamos reter o riso? Primeiro, nós não deveríamos fazer quando há um sentimento real de desprezo. Provérbios capítulo 11, versículo 12 diz que o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. É claro que muitas vezes você pode estar entre amigos e é comum que exista algumas brincadeiras que, se outros virem de fora, acabam encarando isso como um exagero. Mas para aquele grupo de amigos, talvez seja normal, talvez seja algo corriqueiro, e eles não encaram esse tipo de brincadeira ou riso como uma ridicularização. Mas onde está então o perigo de tudo isso? A gente precisa cuidar porque muitas vezes por trás de uma brincadeira, por trás de um riso, há uma verdade. Há de fato talvez um desejo de ridicularizar e um desejo que seja real. Muitas vezes, por exemplo, para esconder um racismo que é real, a pessoa acaba dizendo que foi só uma piada. Então perceba que por trás de uma piada, de um riso, pode esconder um desejo real de que alguém se dê mal, de que alguém morra ou qualquer outra coisa. Tiago diz que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ainda existe em Provérbios 26, 18 e 19 um princípio importante que de alguma maneira pode nos guiar nesse pensamento. O texto diz: como o louco lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: foi isso por brincadeira. Como disse, muitas vezes o riso pode esconder aquilo que está oculto em nosso próprio coração. Não deveríamos rir quando há tragédia e principalmente morte. O que a Bíblia diz é que a morte é uma consequência do pecado. Muitos morrem sem Cristo e vão para a condenação. Rir de uma tragédia, portanto, como foi no caso do submarino, é subestimar a consequência terrível que o pecado trouxe para a humanidade. Para um cristão, esse tipo de humor não deveria ser normal. É claro que para aqueles que vivem nas trevas, rir enquanto empurra um amigo de um precipício pode até parecer plausível. Afinal, não existe temor de Deus em seus corações. Mas para um cristão, isso não é normal. Por trás do riso há um tipo de imoralidade. Nós rimos muitas vezes daquilo que nos identificamos. Então, às vezes, nós rimos de tragédias, de morte, porque muitas vezes o nosso coração está completamente corrompido. E aí você pode, então, chegar aí nos comentários e dizer: mas agora então eu não posso fazer piada com nada, eu não posso rir. Bom, como nós temos visto, de fato, o humor ou o riso é algo plausível que nós encontramos dentro da Escritura. Porém, deve ficar aqui a meditação e o alerta. Se você quer fazer piada, rir de tragédia, de desgraça, de morte, quem vai ter que prestar conta diante de Deus é você
e não eu. E eu quero encerrar apenas deixando o versículo de Provérbios, capítulo 17, versículo 5. O que se alegra na calamidade não ficará impune. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Comente também qual a sua opinião sobre esse assunto e nós nos vemos no próximo vídeo.